Boa noite, irmãos. Boa noite. É sempre uma surpresa quando a gente vem aqui na frente para pregar. Às vezes a gente recebe o convite e quando é um convite para trazer a mensagem, a gente nunca deve negar. Mesmo que a gente não tenha, assim, uma formação de teologia, de nada, mas porque eu sou uma pessoa que vocês sabem, unicamente eu leio a Bíblia, participo dos trabalhos na igreja, dos cultos e de oração, mas eu tenho muita alegria de estudar a palavra de Deus, de ler, e quando vem uma oportunidade assim, aí a gente passa mais tempo estudando, orando. Isso é bom, sabe que essa responsabilidade que nós temos diante de Deus, não é somente na igreja, mas fora da igreja também, mas quando vem essa oportunidade para trazer a mensagem, a gente acaba tendo mais tempo de comunhão com o Senhor. Então, um mês e pouco atrás, o pastor falou se eu queria trazer a mensagem no dia de hoje, que é o dia 12. Aí, eu como não sei falar não para Deus, é um homem que pede, mas a palavra de Deus, eu falei, eu aceito o desafio. Aí eu comecei a estudar, escolhi um texto. Aí passou alguns dias, o João falou do estudo da carta de 2 Coríntios. Falei, é curioso, o texto que eu escolhi também é 2 Coríntios. Melhor, porque daí eu aproveito para duplo o estudo. E o texto que eu escolhi é 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Quando nós falamos da carta aos Coríntios, a igreja de Coríntios sendo uma igreja grande, mas era sempre uma igreja que parecia muitos problemas, muita luta. A igreja, quanto mais maior, quanto pessoas de classe maior, sempre parece mais problemas. E essa igreja era muito abençoada, muito querido pelo apóstolo Paulo, o qual ele e seus cooperadores tinham trabalhado por 2 anos e continuavam trabalhando. Mas o apóstolo Paulo era um apóstolo missionário e ele não podia ficar direto em uma só igreja. Ele tinha suas viagens e como na época eram umas viagens demoradas, não tinha o recurso, um meio tão fácil de viajar como hoje, então era demorado. Então, quando o apóstolo Paulo não estava em Corinto, vinham alguns pregadores que traziam cartas de recomendação e tinham a permissão de ensinar na igreja, e nós vemos que alguns deles traziam algumas mensagens diferentes, talvez falando da lei, alguns que tinham um hábito muito diferente, muito esquisito, que pregavam o evangelho por meio de vida, como no capítulo 2, o verso 17, é o versículo para começar o estudo. Depois nós vamos estudar o capítulo 3, mas fala no capítulo 2, o verso 17, Paulo diz, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então isso já era um grande problema na igreja de Corinto. Quando Paulo não estava, esses oponentes chegavam e traziam as suas mensagens, mas pregavam por interesse financeiro, por um meio de vida, enquanto que Paulo, a esperança dele era a glória de Deus, tanto para ele como para a igreja. Como o Ronaldo trouxe um texto de Hebreus, no capítulo 5, é isso, Ronaldo? Capítulo 1, versículo 5. Isso, 1:5. Então fala da grandeza de Cristo. Então é o que Paulo preocupava de mostrar, que Cristo é o ministro da nova aliança. Então ele começa falando da antiga aliança e da nova aliança. É a preocupação de Paulo, que esses oponentes pregavam para ter as suas recompensas e também eles ensinavam a respeito da lei. Então Paulo começa a falar que a carta de recomendação, no capítulo 3, verso 1,
ele começa dizendo: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Então Paulo queria mostrar que a igreja de Corinto era a principal carta de recomendação dele, e aqueles homens traziam carta de recomendação escrita no papel e tinta, e eles estavam pregando por interesse de vida, pregavam coisas que era mais das coisas do mundo, e a igreja de Corinto estava dando muito valor nisso, e Paulo, sabendo disso, ele ficou muito preocupado. Então ele mostra que a carta de recomendação de Paulo era a própria igreja. O alvo de Paulo não era a glória de homens, mas era a glória de Deus. Então é o que ele preocupava de falar. É como o Ronaldo falou, que a glória de Cristo, a grandeza de Cristo tem que ser vista. A consciência dele era limpa diante de Deus e da igreja também. Então a igreja tinha que se preocupar de olhar para Cristo. No verso 2 ele começa falando: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Ele fala a respeito dessa igreja que foi edificada em Cristo, que é o cabeça da igreja, mas que pelo ministério de Paulo e de seus companheiros é que eles tiveram todo o conhecimento em Cristo. Eles não precisavam de uma carta de recomendação, era para eles olhar para Cristo e seguir o que estava na mente e no coração deles, escrito pelo Espírito Santo. Nós vemos que o próprio apóstolo Paulo, nesta carta, ele estava preocupado, porque esses oponentes estavam pregando coisas enganosas, e Paulo fala que o ministério da nova aliança começou com Cristo, a vinda de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a ascensão de Cristo. Isso que eles tinham que olhar, e não para as coisas que esses homens estavam ensinando na igreja de Corinto. 1 Coríntios 9:2, Paulo fala a respeito da igreja de Corinto, porque eles estavam dando mais atenção para aqueles pregadores do que pela verdade em Cristo. Então ele disse: se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Essa igreja foi edificada, ela começou com o apóstolo Paulo e seus companheiros de luta, com seus cooperadores, mas quem deu o crescimento foi a grandeza de Deus, foi a graça divina. Então era para eles olhar para isso, não para aquele ensinamento que esses oponentes estavam dando. E essa igreja estava muito preocupada com os ensinamentos desses homens. O verso 3: estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, os crentes coríntios, era a carta de recomendação de Paulo. Ele dá todo o conhecimento passando para eles, que eles eram a carta de recomendação de Paulo, porque os seus oponentes que estavam pregando a lei ou coisas mundanas, e Paulo tinha preocupação que eles caíssem, que eles se enfraquecessem pela fé e esperança em Cristo. Paulo apresenta os frutos do seu apostolado como cumprimento da profecia do Antigo Testamento, do Antigo Testamento, escrito por Jeremias, capítulo 31 e o verso 33. Vamos ver o que diz o capítulo 31,
Jeremias 31, 33. Isso é da nova aliança, que Deus disse através de Jeremias: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes exprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então a igreja de Corinto foi edificada em Cristo. Era para eles olhar para isso, que estava cumprindo o que foi dito pelo profeta Jeremias, que a nova aliança trouxe para a igreja de Corinto essa esperança, essa vitória como uma carta aberta, escrita e lida por todos os homens. E no verso 4 ele diz: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Paulo não confiava em si mesmo. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, Cristo tem a superioridade, como Ronaldo leu, a grandeza e o poder de Cristo. Então Paulo confiava em Cristo. Era para a igreja de Corinto também passar a confiar em Cristo, que eles foram edificados em Cristo, eles tiveram essa bênção divina através de Cristo. Não era para eles ficar preocupados com aqueles oponentes de Paulo que pregavam as coisas do presente, as coisas que só ficavam aqui nesse mundo, mas era para eles esperar assim, no que está escrito, pela nova lei, pela nova aliança que Deus fez através de Cristo. E o verso 4 ele diz: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, a superioridade de Cristo, é por intermédio de Cristo. Paulo não confiava, ele confiava diante de Deus, não é que não confiava, ele confiava diante de Deus que o ministério autêntico que os crentes de Corinto receberam, essa recomendação que testificam nessa autenticidade, Paulo não confiava em si mesmo, mas por intermédio da graça de Deus que estava em Cristo Jesus. É isso que Paulo preocupava e estava falando para eles, orientando, assim como nós nos nossos dias, nós estamos aqui pela graça de Deus, na pessoa de Cristo, que estamos tendo essa oportunidade de, como igreja, estar edificados em Cristo. E o verso 5 ele diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Acho muito importante, nossa suficiência vem de Deus. Paulo que responde a pergunta, porém a nossa suficiência vem de Deus. Antes Paulo já havia desistido de qualquer possibilidade de poder do homem, mas sim de Deus. E os seus oponentes avaliavam mais habilidades mundanas como mais valiosas do que aquelas que vêm exclusivamente de Deus. É o que eles estavam preocupados com a igreja de Corinto, era isso, que eles estavam dando mais valores na habilidade daqueles pregadores, daqueles oponentes que estavam entrando na igreja enquanto Paulo estava em outros lugares, visitando outras igrejas. A nossa suficiência vem de Deus. Grande tema desta segunda carta aos Coríntios são essa, que toda habilidade não é do homem. Toda habilidade vem de Deus e não de nós mesmos. A nossa suficiência é pequena, mas Deus concede, através da sua graça, o poder de estarmos firmados em Cristo. O verso 6 diz da nova aliança, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A nova aliança, ela começou na vinda de Cristo, na vida de Cristo aqui nesse mundo, na sua morte, a ressurreição e ascensão aos céus. Agora nós esperamos a volta de Cristo.
Então essa nova aliança, ela veio através da graça de Deus que está em Cristo Jesus. Por que ele diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica? Porque a letra escrita em tábuas de pedra, ela exigia toda a obediência, mas não dava nenhum poder de obediência, enquanto que a nova aliança, pela graça, ela é muito mais eficaz do que a antiga aliança. A antiga aliança diz que quem observar a lei, pela lei, viverá. Ainda que se tropeçasse nos pequenos detalhes da lei, estava eliminado, estava separado de Deus. Enquanto na nova aliança, tem pela graça justificação em Cristo. Tem uma nova vida. Então essa nova aliança começa, Paulo está mostrando para ele que ela começou através da vida de Jesus, da morte, a ressurreição e ascensão aos céus. Ela é muito mais poderosa, mais bela, mais edificante. Embora a antiga aliança teve a sua glória, mas desvanecia. E essa glória da nova aliança, ela é permanente na vida dos crentes. Ela tem poder para isso. Por isso que a letra mata. Porque a letra escrita nas tábuas de pedra, ela dava uma vida espiritual para quem obedecesse. Mas desobedeceu num pequeno detalhe, estava tudo perdido. Estava separado de Deus. Enquanto que a nova aliança trouxe vida e vida abundância. Por isso que ele diz no final do versículo, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa é a nova aliança na vida de Cristo. Ela escreveu a lei de Deus no coração dos crentes. Essa lei que Deus falou por intermédio de Jeremias, ela está escrita no coração de cada um de nós. Nós não cumprimos a lei do passado, mas hoje nós conhecemos a lei, nós procuramos guardar toda a lei, porque ela está escrita no coração, que Deus escreveu através do Espírito Santo na vida de cada crente. É isso que Paulo está falando, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito Santo, cujo ministério é poderoso e doador de vida. E ele traz uma nova vida, uma medida muito maior e faz muito mais alegria na vida do crente do que a antiga aliança. O verso 7 diz que se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse. Obrigado. Então nós vemos que o ministério da antiga aliança, nele teve a sua glória. Moisés subiu no monte para receber a lei escrita nas tábuas de pedra, mesmo que foi escrito pelo dedo de Deus, ordenança de Deus para trazer para o povo que estava esperando. Que Moisés desceu do monte, a sua face resplandecia. Então colocavam pano no rosto de Moisés para que os filhos de Israel não atentassem para aquela glória. Mas no decorrer dos dias, essa glória ia diminuindo e até se acabar, e até terminar. E nós vemos que a glória da nova aliança, ela é permanente na vida dos crentes. Ela permanece para sempre. Ela nos traz uma glória que é vista na vida de cada um. Ela é muito mais excelente, mais maravilhosa, mais linda, mais edificante para a igreja. Como responde no verso 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? É muito mais edificante, a nova aliança é mais poderosa, é mais bela, ela é
íntima conosco, ela está presente na vida de cada crente, de cada cristão. É por isso que Paulo está firmando para a igreja de Coríntios, também para nós, nos nossos dias, para que nós estejamos firmados na nova aliança que está em Cristo. E o verso 9 diz: porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Isso é maravilhoso. O ministério da condenação foi glória, porque a face de Moisés resplandecia, mas com o tempo desvanecia. Então, o ministério da nova aliança em Cristo, nós temos uma glória permanente. E Ele nos ensina na nova aliança, que nos traz na retidão, é concedido para cada cristão que está em Cristo, por ocasião da justificação, vai crescendo, vai dia a dia, vai crescendo, vai aumentando a sua esperança na obediência da lei, e começa a vida, continua na santificação, e a santificação nos leva mediante a graça de Deus, através da fé. Então, mas tudo isso leva um tempo. O crescimento espiritual, ele leva um tempo de oração, de leitura, de consagração. Eu sempre uso uma expressão, que quando eu era criança, que eu entrei na escola aos 7 anos, era tão difícil naquela época, hoje tudo é mais fácil, mas a gente começava a escrever o A é igual a U, escrevia tudo torto, às vezes a professora precisava pegar na mão para ajudar a fazer. Então a gente devagarinho ia aprendendo, ia aperfeiçoando, de repente começava a juntar letras, formar palavras, e assim a gente ia crescendo no entendimento, ia praticando e aprendendo. Também não é diferente a vida cristã. Quando nós convertemos, nós estamos justificados por Cristo, mas o crescimento vai tempo. E esse tempo precisa estudo, oração, santificação. Então vai um tempo, mas Deus dá o crescimento. Mas nós somos justificados em Cristo, mas esse crescimento leva muito tempo, até uns crescem mais rápido, outros demoram mais. Mas nenhum cristão, ele é inativo, ele não é infrutuoso, porque o Espírito Santo dá toda a condição de estar crescendo, de estar sendo edificado em Cristo, para cada vez mais estar parecido com Cristo. Então o ministério da nova aliança, ele é muito mais maravilhoso na vida da igreja do que da antiga aliança. O verso 10 diz: porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual excelente glória. Aquela glória que resplandecia no rosto de Moisés, para a vida da igreja não serviu nada. Ela já não resplandece mais. Hoje o que resplandece é a nova aliança, através da graça em Cristo, que o Espírito Santo concede a cada crente um crescimento, uma vida bela, uma vida perfeita, uma vida de esperança. Embora temos luta, mas Deus dá vitória. Eu fico pensando, quando nós reunimos aqui para a oração, cada um tem um pedido. Tem pedido que é gratidão, mas tem pedido de oração que a gente sofre de ver a pessoa pedir para alguns familiares ou amigos que estão com problemas, com lutos, muitos caídos, outros é por salvação, outros é por cura, sofrendo enfermidades. Nós temos grande luta aqui, mas a glória de Cristo está sendo graciosa na vida de cada crente, até para nós orarmos nos momentos difíceis. Então vale a pena nós estar cada dia de trabalho na igreja, estar reunido. E o verso 11: porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. É a grandeza de Cristo que permanece na vida dos crentes. E para encerrar, vou ler mais 2 versículos, que é o 13 e o 18. O 13 diz: e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem
na terminação do que se desvanecia. Então nós vemos que Moisés punha véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não ficassem atentando. A nossa glória deve ser vista não somente na igreja, mas lá fora, em qualquer lugar. Nós não precisamos cobrir o nosso rosto. Nosso rosto deve ser visto, a glória de cada cristão. Nós podemos perceber isso na vida de cada um. Essa glória de Cristo que está nos iluminando. E o verso 18 que diz: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Eu acho muito profundo esse versículo por o seguinte: contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. O cristão vai crescendo, para que cada dia nós estamos mais parecidos com Cristo. É conforme somos transformados e para ser na imagem de Cristo. E que Deus esteja trabalhando na vida de cada um de nós, para que a nossa vida, cada dia, estejamos mais parecidos com Cristo. Essa é a mensagem que eu senti de trazer para a igreja, mas que Deus possa falar no coração de cada um, para que cada um de nós podemos estar mais parecido com Cristo cada dia. Eu, embora tenha minhas dificuldades de falar, mas é o que eu senti no coração, foi essa mensagem que eu trouxe. E é assim que Deus abençoe a cada um dos irmãos, para que sejam mais parecidos com Cristo, na santificação, na esperança, na alegria e na presença de Deus, até que Cristo volta para nos buscar. Ou que nós partimos desse mundo, já estamos com Ele. Seja isso a esperança de cada um de nós. Amém? Amém. Nosso Deus Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais essa reunião que pudemos aqui realizar, e pela mensagem da Tua Palavra, que temos a nova aliança em Cristo, uma nova vida, uma esperança tão maravilhosa, porque Cristo venceu o mundo e também nos dá essa vitória, a qual nós esperamos cada dia. O Senhor nos ajuda a entender esse ministério da nova aliança em Cristo Jesus, para que cada dia se tornamos mais parecidos com o Senhor. Nos aperfeiçoa cada dia, nos ensina, dá-nos toda a compreensão para que a Tua Palavra nos edifique, para que nós cresçamos espiritualmente. É a nossa oração agradecido, em nome de Teu Filho Jesus. Amém.